Olá, amigos do meu canal Marcelo Cavalcante, sejam bem-vindos aqui a mais um bate-papo e hoje a gente vai falar sobre turismo com a presença especial do meu amigo Eduardo Tiburti, que é do Hotel Village, lá em Porto de Galinhas. A gente vai falar de turismo local e estadual. Vamos nessa. Eduardo, tudo bem? Tudo bom, Marcelo? É um prazer estar aqui, prazer rapaz. meu. Que bom recebê-lo aqui no Virtua, que fica aqui em Boa Viagem. Como é que tá, rapaz, lá o Village? Tá perto de fazer 38, né? 38 anos. Que bacana, cara. Conta um pouco dessa história aí de como surgiu e... Segundo hotel de Porto de Galinhas, né? Primeiro foi o Solar, depois o Hotel Village é o segundo hotel de Porto de Galinhas. Deixa eu te interromper logo. O segundo nesse porte ou o segundo de geral? Segundo hotel geral. É mesmo? Segundo Sabia hotel não. geral de Porto de Galinhas. Primeiro o Solar de 86, logo depois em 88 abriu o Village. Que massa, cara. E aí, me conta aí como é que foi esse desenvolvimento, né? Foi um sonho lá atrás, né? Meu pai é aqui de Recife, mas a gente não morava aqui, morava em Brasília nessa época. Ah, tá. E a gente sempre, todo final de ano, a gente vinha passar as férias aqui. E era engraçado, que a gente ia para as praias e sempre, naquela época era um transtorno ir para a praia, assim, era muito trabalho, na verdade. É verdade. Levar colchão, ventilador, ar-condicionado, botava tudo. As estradas também não eram lá. As estradas eram muito difíceis. E aí a gente passando aqui, meu pai viu uma oportunidade. Isso acho que cabe um hotel aqui em Porto de Galinhas. Empreendedor nato. Até no começo nem era a intenção fazer um hotel, era fazer um condomínio. Mas aí quando ele, um sócio, a gente tem um sócio até hoje, que é amigo dele de faculdade, quando eles foram procurar financiamento, tudo isso, tinha aberto uma linha muito interessante para hotelaria. E aí eles refizeram o plano de negócio, viu que cabia um hotel. A ideia inicial era para o sócio do meu pai ficar tocando o negócio, porque meu pai, enfim, já tinha filho, a gente já era nascido, não sei o que, lá em Brasília. Já estava dando de cabeça, Já estava dando de cabeça, exatamente, correndo para cima e para baixo. E, enfim, o sócio dele não tinha filho, meu pai era sócio de uma empresa lá em Brasília, então era mais complicado. Mas aí, quando a gente abriu no Carnaval de 88, aí quando terminou o Carnaval, quarta-feira de cinza, ele chegou pro sócio e disse, eu vou ficar, você volta lá para Brasília, porque eu que vou ficar aqui tocando esse negócio, e nunca mais voltou, ficou aqui. Caramba, e foi começando. Mas vocês são naturais de Recife ou de lá? Nenhum dos dois, na verdade. Meu pai fez faculdade em São Paulo, eu e minha irmã mais velha, nós nascemos em São Paulo. Eu tenho mais dois irmãos mais novos, eles são recifenses. Mas eu e minha irmã mais velha, nós somos de São Paulo. E Eduardo é? Ou Eduardo não, desculpa, Marcão, que é de Recife. O patriarca daqui. Ele é de Recife. Só que estava lá em Brasília e veio para cá. Ele saiu daqui, foi para São Paulo estudar. Certo. De São Paulo, quando se formou, Brasília estava no auge assim, da construção civil, ele é engenheiro civil, e aí ele foi para lá participar lá das obras, trabalhar em construtora e ficou por lá. E aí, dentre a ideia dele de ficar e ele abrir as portas para o público, teve um tempo ou foi quanto tempo? Não, já estava aberto, na verdade. Já estava aberto, já existia. A ideia dele ficar foi quando terminou, a obra atrasou, como quase toda a obra. Então a gente perdeu a alta temporada de 1988, janeiro de 88, e ele abriu no Carnaval de 88, em fevereiro de 88. Aí a ideia de ficar foi quando acabou o Carnaval. Quarta-feira de cinzas, então quando acabou o Carnaval, passou ali os 5 primeiros dias de operação do hotel, aí ele resolveu ficar. E foi uma aventura, porque eu não sabia nada de hotelaria. Caramba! E aí como é que foi? Se preparar? Foi aprendendo. Na tora. Exatamente. Como eu falei, o turismo quase não existia naquele momento, né? Então, em Porto de Galinhas, a cultura principal, a atividade econômica principal ainda era cana-de-açúcar do município de Pojuca. Então, até no começo, outro dia até meu pai estava comentando isso, chegava a época de safra da cana, muitos funcionários saíam para ir para a safra. Só tem que ir lá, não, mas você está aqui contratado, não, mas vai começar a safra da cana, tem que ir lá cortar cana, não sei o quê. Dor de cabeça. Então foi isso, foi um aprendizado assim, em loco mesmo. Hoje tem quantos funcionários a casa? 300 funcionários. 300 funcionários. Cara, eu pensava que era mais, né? Multiplica em quantos, hein, para poder dar conta, porque é muita gente grande. Muita gente, a operação é bem robusta, mas você vê a quantidade de funcionários que cada hotel tem, né? Porque a gente fala muitas vezes a gente pensa assim,
A indústria, Suape, que está ali do lado, a gente pensa muito que seja o maior empregador, mas não. O turismo é o maior empregador do município inteiro. Isso aí foi comprovado, a gente já tinha a gente achava que era isso, mas 2 anos atrás o Sebrae fez um estudo e comprovou que o maior fonte de emprego em Porto de Galinhas é o turismo. Porque qualquer hotel vai ter 300, 350 funcionários trabalhando. As indústrias são muito automatizadas, né? Então acontece muito na construção civil tem muita gente trabalhando, mas depois que ela fica pronta... Mas nessa rede aí que você considera também, por exemplo, vendedor, barraqueiros, né? Tudo é. Aí tudo é turismo também. O que a gente fala turismo são 52 atividades econômicas. 52. 52 a gente vai falar mais um pouco sobre isso já mais na frente. Eu queria focar nesse momento o hotel. E quantas reformas o hotel, o Village teve, assim, até hoje? Ele teve, então, 3 grandes ampliações, podemos dizer assim. O hotel nasceu com 48 apartamentos, e aí, naquela época, se decidiu dividir o hotel em 3 terços. O terço mais para frente da praia ficou sem construção nenhuma, o segundo terço a gente ocupou, e o terço mais de trás também ficou desocupado. Então, a parte do terço do meio é muito parecido, o bloco de apartamentos, recepção, cozinha, área de serviço, enfim, essa parte ali já estava estabelecida. Depois a gente fez a primeira ampliação de apartamentos foi para o ano 2000. Você lembra aquele Réveillon, então, né? Réveillon do ano de 2000, que ia ser o boom do milênio, exatamente. Então foi a primeira ampliação que nós fizemos, a gente construiu um bloco de apartamentos. Aí depois, em 2005, aí foi construído o outro bloco de apartamentos, aí com a área da piscina, bar de praia lá da frente, bangalôs. Então essa foi a terceira grande ampliação. Então eu diria que aí foram as 3 grandes ampliações do hotel, mas enfim, reformas e renovações tem o tempo todo. Tem o tempo todo, né? Mas ampliações foram essas. Como foi que vocês fizeram? Porque assim, inaugurar um hotel do porte, que é o Hotel Village, requer também uma questão de trabalho de comunicação muito grande, assim, de divulgação. Na época, evidentemente, hoje é mais fácil, né? Assim, rede social, tal. Como é que foi feito isso para, se tiver, catapultar o ponto dele ser conhecido nacionalmente? Assim? Essa é uma história bem interessante. O grande ponto de virada de Porto de Galinhas foi a cólera em 1992. Tá. Então, como eu falei, o hotel abriu em 88 e ali de 88 até 90 abriram mais 2, 3 hotéis. Então ficou estabelecida ali uma rede inicial de hotéis em Porto de Galinhas. E cada um trabalhava de uma forma assim, muito, muito similar. Tinha que fazer caixa na alta temporada para gerar um fluxo de caixa interessante, para que depois do carnaval dava uma mergulhada boa mesmo, assim, a sazonalidade era muito grande. Aí depois voltava só em setembro mesmo a ter volume de vendas de novo, aí ficava de setembro até o carnaval, depois ia nessas ondas de ocupação e baixíssimas temporadas. Em 92 a gente teve a cólera, que atingiu o Nordeste de uma forma geral, mas aqui em Pernambuco teve um fato preponderante, que foi fechado na época, o Joaquim Francisco, que era o governador do estado, ele fechou as praias. Né? Então, disse que não podia ter... Existia um estudo ali, aventava uma possibilidade da cólera ser transmitida pela água no mar. E aí isso foi muito ruim para a hotelaria, porque, imagina, as pessoas deixaram de vir, né? Então a baixa temporada... E ali foi perto da alta temporada, foi muito ruim, foi muito difícil aquela época pra gente. E aí quando passou essa fase, os hotéis se juntaram, e foi quando se criou a Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas. Existia uma pessoa central, chamada Arthur Maroja, que é o dono do Solar, que hoje os filhos mantêm a tradição, continuam na direção, né? O Solar, o primeiro hotel. Então, Arthur, Otaviano e Maria Helena permanecem na hotelaria e cresceram, na verdade. Eles são donos do Solar e tem mais outro hotel também, o Vivar. E aí, seu Arthur era uma pessoa chave, assim, era a pessoa que era o elo entre todos os outros hoteleiros. E ele convocou os hoteleiros para criar a Associação dos Hotéis. Né? E naquele momento, foi um ponto
de virada mesmo, porque naquele momento se decidiu o seguinte, olha, primeiro a gente tem que vender o destino. A gente percebia que a gente vendia os hotéis. E se chegou na conclusão que hoje é o lema da gente até hoje. Primeiro a pessoa decide um destino para ir. Primeiro ela vai para Jericoacoara, vai para Fortaleza, vai para Maceió, vai para Maragogi. E depois ela escolhe. O primeiro interesse é o destino. Uhum. Então, naquele momento a gente fez o seguinte, vamos deixar de divulgar os hotéis individualmente e vamos divulgar Porto de Galinhas. A gente tem que botar Porto de Galinhas no mapa. E aí foi interessante. Existia uma colunista social chamada Joyce Pascovitch, que ela ia muito em Porto de Galinhas. Ainda foi em São Paulo. Exatamente. Acho que, né? Ela ia veranear em Porto de Galinhas. E a gente disse, olha, para a gente tornar o destino conhecido, nós temos que pegar os cadernos de turismo dos principais jornais do Brasil inteiro. Certo. E ela foi a nossa consultora naquele momento. Assim, ela chegou e disse, olha, pega aí o contato da Folha de São Paulo, a pessoa do caderno de turismo do Estadão, do Correio Brasiliense, do Zero Hora de Porto Alegre. Enfim, então a gente conseguiu trazer todos esses jornalistas. E foi na época não tinha a palavra influencer, né? Não tinha influencer, assim... O influencer era jornalista. Era o jornalista, né? Então, foi importantíssimo. Essa ação foi importantíssima. Uma curiosidade, nós mesmos que íamos dirigindo os bugs, os donos dos hotéis, não tinha bug. Não tinha bug em Porto, assim, não tinha bugueiro, né? Quase. Uhum. Era muito no começo mesmo. Entendi. Então, cada hotel tinha o seu próprio bug, não sei o quê, então foi dirigindo. Aí foi fazer o passeio, foi fazer Maracaípe, as piscinas naturais, Muro Alto, enfim. Aí quando eles voltaram, cada um foi escrevendo as matérias, e aí começou a roda girar. Então o público começou a procurar saber o que era aquele destino. Aí depois foi a hora de trazer os agentes de viagem. Aí essa mesma lógica de trazer primeiro a imprensa, foi feita e é feita até hoje. Nessa época tinha já a questão do Convention Bureau? Já tinha o Convention não. Não, o Convention tinha, né? não. A primeira entidade associativa foi a Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas. Foi a primeira, antes do Convention? Antes do Convention. Então essa associação já tinha esse papel de trazer, né? Ela fez isso. Outro ponto importante que a gente percebeu. Lembrar como era o turismo naquela época. Naquela época, as companhias aéreas elas tinham muito fluxo durante a semana, os voos do corporativo, então segunda a sexta, volume muito grande, mas era muito caro viajar, já que era caríssimo viajar. E o que as operadoras de turismo faziam? Muitos aviões ficavam parados no final de semana mesmo. Eles ficavam lá estacionados no Galeão, estacionados em Guarulhos. Então, a CVC, a Soletur, enfim, essas operadoras daquela época, elas arrendavam, fretavam o avião no sábado, no domingo e faziam um voo do turismo. Era você ficar um pacote de uma semana, de sábado a sábado, domingo a domingo. Entendi. E o que acontecia? Os hotéis eram muito pequenos. Então, os hotéis tinham 40 apartamentos, 20 apartamentos, 30 apartamentos. Quando a gente tentava entrar numa operadora dessa, ela dizia, vou fretar um avião. O avião tem 100 lugares. Quantos apartamentos você tem? Tenho 40. Então eu preciso do seu hotel inteiro. Eu disse, não posso deixar o hotel inteiro só para você. Entendi. Mas quando nós nos unimos, e foi feita a associação dos hotéis, então se cada hotel, os 5 hotéis, cada um desse 10, fechava os 50 apartamentos e viabilizava um avião. Entendi. Então foi muito importante esse trabalho associativo da associação dos hotéis, nesse momento, para viabilizar o cliente que vinha através de fretamento e que passava uma semana inteira. Né? A gente parava de depender de sexta a domingo e já começava a ter volume da semana inteira. Então já ajudava muito na operação. E aí a associação foi crescendo com o tempo e o Convention veio depois. O Convention, no começo dos anos 2000, apareceu o Convention. Que o Convention é uma associação do trade mais. Então, não é a coisa voltada. O hotel é uma peça dessa engrenagem, só uma peça. Como eu falei já aqui antes. E outra coisa, né? O Convention abraça todo tipo de turismo, não é só a questão do litoral, nem não. O Convention, ele tem seus braços locais. Né? Então tem o Convention de Recife, tem o Convention de Porto, tem o Convention de Maragogi, cada um tem a sua, né? Mas
Dentro do Convention hoje, lá de Porto de Galinhas, nós temos 70 empresas. Porque aí vai englobar restaurantes, lojas, receptivo, associação de jangadeiros, associação bugueiros. Enfim, tem uma gama de atividades econômicas que estão dentro. Então ela representa mais, eu diria, o trade de uma forma geral. Impressionante como se multiplica coisa, né? E tem que ter uma associação mesmo para abraçar tudo, né? Senão complica. Que ela seja um elo assim, de vários interesses. Né? Você falou uma coisa interessante aí da questão de trabalhar Porto de Galinhas, né? Assim, eu, quando eu estive a última vez lá no Village, eu estava conversando com alguns turistas e eles me dizendo assim que eu já vim aqui 3, 4 vezes e só fui para Recife uma vez. Tem muito turista assim, né, que vai para lá e acaba não indo nem em Recife, ou dá uma passada em Olinda e Recife. Mas vocês têm oferecido também passeios para isso. Como é que é a relação Porto de Galinhas, que você também é presidente da associação dos hotéis? Exatamente. Como é que você trabalha essa coisa de ter esse interligamento com uma capital e até com outra cidade, como Olinda? Lembrar que no começo a gente era o contrário, né? Nós éramos um city tour de Recife. Pois é, claro, é verdade. A gente tem a gente sempre procura estar muito próximo de Recife, certo? Tanto é que normalmente as feiras de turismo que nós participamos, aí eu vou até falar não só a iniciativa privada, mas a pública também. Então a Impetu, ela capitaneia essas ações, então fecha os estandes para participar das feiras e normalmente é rateado entre governo do estado, prefeitura de Pojuca e prefeitura de Recife. Então existe essa simbiose para a gente tentar trabalhar todos os mercados. É importantíssimo a gente ter... Vou dar um exemplo, como é importante a gente ter uma interligação entre destinos complementares. Em 2008, quando a gente começou... Desculpa, em 2000, de 2000 a 2008, a gente recebeu muitas operações de voos charters internacionais. Certo. Operadores que já trabalhavam no Caribe há muito tempo, principalmente de origens de passageiros da Europa, estavam querendo um outro destino. E identificaram no Nordeste do Brasil seria um destino concorrente do Caribe. E eles começaram a fazer uma busca de por onde começar no Nordeste. E naquele momento, eles escolheram o Rio Grande do Norte. Certo. Por quê? Porque tinham 2 destinos que eles acharam que eram promissores para aquele mercado, Natal e Pipa. Porque com um aeroporto ele podia distribuir para dois destinos. Então, você vê a importância de você ter. E eu acho, particularmente, que Recife tem feito um trabalho muito bom nessa parte de valorização do centro da cidade. Então, Recife é uma cidade muito rica culturalmente. Né? Então, então, essa parte tem que ser muito, muito explorada, e acho que está sendo feito um trabalho, a Ana Paula tem feito um trabalho muito interessante nisso aí, lá com o projeto do Recentro, para não resgatar, eu diria, mas para modernizar, para trazer, para ser mais agradável para o turista, estar no centro de Recife, que é muito bonito, né? Aquela nossa área ali é muito bonito e muito rico culturamente. E agora que está em alta mesmo, né? Com o filme, né? Do Agente Secreto. Exatamente. Para pegar esses ganchos que a gente tem, né? A gente tem coisas que são tão nossas, são tão ricas, que a gente pode explorar. E aí é muito importante. A gente procura muito ter essa boa relação e trabalhar bem integrado com... Porque eu fiquei curioso nessa coisa do tipo, as pessoas que vêm de fora. Eu estava conversando com o pessoal de Floripa, que tem praia, né? Que tem a questão. Eles, não, eu vim para cá, para Porto de Galinhas, estou aqui em Porto de Galinhas, vou passar para Recife. E é curioso como invertiu isso, né? Pois é. Mas lembrar que Recife tem uma característica corporativa muito forte, né? Então, ela tem boa ocupação com o mercado corporativo. É verdade. Então, por si só, isso já é um diferencial para Recife. Eduardo, você também está à frente da Associação dos Hotéis. Como é que foi lidar com
o caso que aconteceu da agressão lá dos... Era de onde? Era do... Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. O casal que veio. Exatamente. Como é que foi lidar com aquela situação ali de agressão em relação à imagem do turismo? É lógico que o fato da agressão é inadmissível, isso tem que ser abordado de forma pela segurança. Mas como é que é para você que está do lado de cá lidar com aquela situação do turismo? Exatamente. Na parte que nos cabe, né, a gente tentou dar o apoio possível para a iniciativa pública, né, nós fizemos um monitoramento da reputação, mostrando como foi grave, né, o incidente, né, como foi lamentável e grave o incidente. A gente conseguiu mostrar para monitorar. Durante 3 dias nós fomos o assunto mais comentado no Brasil inteiro. Né, fantástico. Exatamente. Como é rápida a coisa hoje. Mas como a gente sempre fala, esse problema, qualquer problema como esse que foi lamentável, ele gera oportunidades. Então a gente trabalhou em conjunto e semana passada nós fomos até convocados lá pelo prefeito Carlos Santana para ele mostrar as ações que o município de Pojuca estava tomando nisso aí. Então eles inicialmente decretaram que baixaram um decreto proibindo a consumação mínima na praia, criaram uma ouvidoria para escutar o cliente que está na praia, porque isso, desde o incidente para frente, existe um canal aberto para que ele possa chamar a Guarda Municipal, o PROCON, que está lá de plantão. É um aplicativo. É um WhatsApp da Prefeitura. É um WhatsApp? É um WhatsApp. Tá. Ele criou vários QR Codes, distribuiu QR Codes, que a pessoa vai, qualquer problema que ela esteja sentindo, que ela esteja vivenciando, ela chama aquilo ali, vai ter uma ouvidoria 24 horas que ela vai acionar o poder competente para resolver. Então, é lamentável, mas a gente pode tirar lições disso aí e impedir que ele volte a acontecer. É importantíssimo isso, que esse fato não se repita, né, que a gente não tenha problemas como esse, e a gente vai dar sempre o apoio que pudermos aí para tentar ajudar, dando sugestões e consultas no que puder. Você acha o preço das mercadorias assim, lá em Porto de Galinha uma coisa que é a realidade de lá de Porto de Galinha, por ser uma praia turística? Ou é uma coisa mais absurda em termos de preço? Eu acho, sobretudo, o preço, isso é subjetivo, né? Tem gente que pode achar que realmente é muito caro, enfim. Outro que está dentro do Mas eu acho que o problema principal é a não transparência. Então, você sentar, o preço é de um aluguel de uma cadeira e vira outro. Que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Você tem consumação mínima, mas na hora, alguns itens não estão dentro daquela consumação mínima. Você tem que consumir o que estiver direcionado. Aí é inadmissível. Pau, né? Aí é inadmissível. Sobre o preço, eu acho que os destinos turísticos tendem a ser mais caros mesmo, né? Mas às vezes pode ter um ajuste para ser mais justo de qualquer forma. Mas o principal problema, eu acho que é isso, a falta de transparência. E aí isso aí não tem como você no caso teria que cobrar de um órgão que é lógico, PROCON, a prefeitura e etc. Exatamente, que é o que eles fizeram. Olha, tem aluguel de cadeira? Tem que estar explícito, a pessoa tem que saber quando sentar o que ele está pagando. Eu vi algumas pessoas dizendo assim, que não devia ter aluguel de cadeira. Rapaz, eu acho justo ter aluguel de cadeira. No caso, porque assim, eu já fui uma família uma vez para a praia, não lembro desse episódio, em Porto de Galinhas, inclusive. Chegamos sem nada. Chegou lá, tinha tudo lá do barraqueiro. É justo que se a pessoa é bem atendida, ela percebe o valor ali daquela situação. Então acho que passa muito por isso, né? Bom atendimento, não sei o que, a pessoa vai ter até satisfação, digamos ali, de estar pagando aquilo ali. O problema é você chegar ali e você ser mal atendido, as coisas não são transparentes, aí é o problema principal. Voltando a falar do Village, agora me veio uma dúvida. Ali a localização dele é Cupe ou Porto de Galinhas? Cupe. Ele vai até onde é que é a divisória ali? Cupe começa ali, para quem conhece Porto de Galinhas, ali mais ou menos no Caporã, né, que ali tem as piscininhas do Cupe, inclusive, e ele vai até o comecinho da vila. Então, aquela baía ali, a gente chama de Cupe. Para turista, quando vem perguntar, eu falo, é Porto de Galinhas. Para não misturar, né? No começo, inclusive, Muro Alto... Mas só fala de Porto de Galinhas também? Como Porto de Galinhas, não, né? No começo, Muro Alto
queria se vender como outra praia. Mas o nome Porto de Galinhas é tão forte. É muito forte. Que aí vira tudo, de Muro Alto até Maracaípe, é tudo Porto de Galinhas. É verdade, é verdade. E me diz uma coisa, em relação... Me fala como é que está o planejamento para 2026 e mais para frente? O que é que tem de novidade de serviço? Esse ano a gente tem uma grande atração, que é a Copa do Mundo, né? Essa aí verdade. É uma atração. Os nossos principais mercados hoje são Brasil e Argentina, então são dois mercados que estão muito envolvidos nesse tema. Se tiver, pelo acaso, Brasil e Argentina nessa Copa do Mundo... É uma confusão. Eu nem sei se está na rota ali do... Eu também não vi. Não vi. E a gente tem a boate também. Quem conhece lá o hotel sabe como ela é muito bem estruturada, assim, equipamento de ponta mesmo. Dois telões de cinema, qualidade 4K, então é como se você tivesse inserido numa imersão de a palavra cinema, é essa, imersão. Imersão, né? Mesmo de um jogo dentro de um cinema. Então ele é muito, muito interessante. O cara vai estar numa arquibancada dentro do... Exatamente. Agora vai fazer isso com todos os jogos ou só o jogo do Brasil? O jogo do Brasil a gente faz lá dentro. E os demais vai fazer... Aí a ideia é que os outros jogos, da parte externa, até porque a ideia é essa. A pessoa vai estar na piscina, não sei o quê. E assistindo o jogo. Tá lá passando o jogo, entendeu? Então vão estar passando jogos diversos. Jogos mais interessantes, jogos nem tanto, assim. Até porque esse ano são... Rapaz, eu tô brincando com o pessoal que é a Série C da Copa do Mundo. É seleção. Vai ter jogos não tão interessantes, mas tá lá o jogo. Então o cara tá tomando sua cervejinha. Mas a boate só vai funcionar no caso tá jogo no dia do... No jogo. E certamente você vai botar uma banda, né? A gente sempre faz. A ideia é trazer de novo o Márcio Santos. Então que massa. Ele vem desde 2013. Então 2013 ele já veio para cá para a Copa das Confederações. A gente foi junto, foi ver um jogo aquele jogo Uruguai e Espanha. Fomos lá na Arena Pernambuco. Então ele ficou um amigo. Então ele já está aqui conosco. Bom, já está na casa. Há muito tempo. Ele traz a medalha tetracampeão do mundo, desculpa. Então as pessoas tiram foto. É muito interessante, é muito legal. Ver uma pessoa que venceu e foi campeão mundial. Eu nunca me esqueci falando de Márcio Santos que teve com o Marcão, foi lá levar, saiu da Porto de Galinhas, me levou lá pro bloco torcedor, lá foi muito legal, foi muito bacana aquela aventura lá do Marcão, lá levando o Márcio, ele bateu um papo no programa, foi muito legal. Sou grato ao seu pai até hoje, por isso, por tantos outros parcerias como a que a gente vem fazendo. E eu tenho uma história engraçada, que é a questão do Santos. Eu fui fazer a entrevista com o Marcelo Martelotti, quando o Santos foi campeão, 2012, eu acho, ou 13, não lembro, e foi no Dona Carolina. Aí foi exatamente no dia, a entrevista foi de noite, de tarde saiu a notícia que Marcelo tinha assinado com o Sport. Aí o caramba lá conversando com ele, quando eu olhei de lá, tava Constantino, acho que tava Antônio Luiz Neto, tava Taíde, não sei o quê. Quando eu vejo o Marcão, para segurar o ombro para não ir para Santa Cruz pro Sport, eu, caralho. Exatamente. Não deu muito certo, não. Deu muito certo. Ele acabou indo. Indo. Não deu certo para ele não ficar, não pro Santa Cruz, porque ele não ficou, e também não deu certo ele lá no Sport, porque também não demorou muito. E se eu não me engano, naquele ano ele treinou os 3 clubes, né? Treinou os 3 clubes. O Náutico também treinou o Náutico, foi. Ele fez a trinca. Fez a trinca no ano só. No ano só. Eduardo, meu irmão, Marcelo, muito obrigado, parabéns pela casa. Muito obrigado. Próxima vez lá em Porto de Galinhas. Vamos lá, a gente vai fazer um bate-papo lá. Agora eu quero ver se o Marcão não vai participar. Ele tem que participar. Agora ele vai participar. Vamos convocar ele aqui agora. Pessoal, quero agradecer mais uma vez aí a audiência, dizer que vocês se inscrevam no canal, comentem, compartilhem e deixa like para que aí vai ajudar aqui a casa. E marca sininho, porque quando chegar vídeo novo você é notificado, tá bom? Valeu, tchau.